Fala, Orbiter! Tudo bem com você? Eu sou Renan Silva, parceiro de conteúdo aqui do Orbit. Esse é mais um Como Está Minha Página. E se você chegou agora e não sabe do que eu tô falando, eu vou te mostrar primeiro aqui na minha tela o que é o Orbit. O Orbit é essa ferramenta incrível de construção de páginas. Com ela você vai construir páginas de conteúdo, páginas para lançamento, páginas para capturar leads, páginas para vender seus produtos, seu serviço, enfim, todo tipo de página que você possa precisar para construir um negócio digital de sucesso. E é muito simples de utilizar, porque é como se você estivesse brincando com blocos de Lego digitais. Você vai pegar esses blocos pré-prontos, blocos de texto com vídeo, texto com imagem, blocos só de texto, blocos de vídeos, depoimentos, enfim. São vários modelos pré-prontos que você vai empilhar e depois você vai poder customizar, entrando em cada um deles e alterando os textos, os links, as imagens, o background, as cores, enfim, você vai deixar com a cara do seu produto, com a cara do seu negócio. Se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, é só acessar orbitpages.com e criar a sua conta gratuitamente. Assim que você criar uma conta, você vai ter algumas páginas para testar, aprender a usar a ferramenta, colocar a sua página no ar e ter os seus primeiros resultados no mercado digital. E o que é o Começa Minha Página? O Começa Minha Página é esse quadro aqui no canal do YouTube do Orbit, onde toda semana a gente analisa páginas criadas pelos nossos assinantes. Então, esse é um benefício oferecido exclusivamente para os assinantes dos planos Premium do Orbit Pages. Mas se você chegou agora e ainda não teve a oportunidade de se tornar assinante, você também consegue aproveitar esse conteúdo criando paralelos entre a sua própria página e a página analisada. E hoje a página que nós vamos analisar é a página do Rafael. O Rafael trabalha no mercado imobiliário e ele tem esse material aqui, esse checklist, que ajuda a pessoa a ter prejuízo no momento em que ela adquirir um imóvel na planta e vai receber esse imóvel da construtora. Então vamos dar uma olhada aqui na página do Rafael. Como receber seu imóvel, um checklist para evitar prejuízo de até 40 mil, motivos para não deixar passar, o que você vai ganhar aproveitando essa oferta, o que você vai aprender com este conteúdo. Aqui tem alguns depoimentos, né, de clientes. Leve grátis ainda 2 bônus, né? Então, como decorar sua casa e como fazer seu jardim. O que você tem a ganhar com isso. Aqui tem a ancoragem à precificação, né? Bloco de garantia, FAQ de tira dúvidas. E aqui é a apresentação de quem é o Rafael. Ótimo, Rafael, vamos voltar aqui desde o início. Primeiro, a premissa do produto eu achei muito legal. Eu acho que realmente é bem específico para um momento da jornada do seu cliente. Então, o cliente, beleza, ele já adquiriu o imóvel, ele já tem aquela dor, ele vai receber o imóvel e o que ele precisa fazer em termos de revisão, de vistoria. Legal, você está atacando uma dor bem específica para um público específico. Eu acho que o produto ele está muito bem alinhado nesse sentido. Visualmente, a sua página ela pode ter alguns elementos extras que vão ajudar a gerar um pouco mais essa sensação de profissionalismo, de valor percebido. Nesse momento, do jeito que ela tá muito simplesinha, né? Então, o que que a gente poderia ter de diferente aqui? Primeiro, aqui você tem o como se fosse um criativo, né, que você usa na primeira dobra, tudo bem, não é um problema. Eu acho que ficaria mais interessante você ter um mockup do seu próprio e-book, considerando que, né, é um livro digital, é um checklist, você deve ter uma capa ali bem feitinha. Isso aplicado numa telinha de tablet, aplicado numa tela de celular, ia dar um visual mais bacana do que esse quadradão aqui. O como receber o seu imóvel como headline, eu acho que é isso. Talvez algo como livro digital, como receber seu imóvel, ou checklist, como receber seu imóvel. Mas eu sei que o checklist você já usa aqui, por isso que eu falei, inclusive, o livro digital, né? Talvez antes da headline colocar ali um livro digital, como receber seu imóvel, um checklist para você evitar prejuízo de até 40 mil reais na hora de receber o seu imóvel da construtora. Eu acho que, em termos de copy, a sua primeira dobra ela já está bem alinhada com a sua promessa. A promessa do seu produto é essa e ela está bem alinhada. Eu só trocaria a imagem e talvez para criar uma primeira dobra bem visual e distinta do restante da página, uma cor de fundo, talvez até uma imagem de um imóvel, aquelas imagens clássicas, né, a mão segurando uma chavezinha na frente da casa, não sei. Isso bem de fundo, assim, bem leve, com bastante cor em cima para não ficar um contraste estranho entre o que está escrito. Mas se talvez você fizesse só uma cor mesmo simples de fundo,
já diferenciasse essa primeira dobra do restante da sua página. E daí, ao invés de utilizar esse modelo aqui que você está utilizando, que provavelmente é um bloco só de texto, que você colou a imagem em cima e colocou o texto embaixo, você poderia também utilizar um bloco de texto, mas talvez invertendo, deixando a headline em cima, a imagem no meio, e daí a imagem essa que eu te falei, um mockup, a capa do seu produto, aplicadinha como se fosse um livro, ou como se fosse um tablet, ou num computador, alguma coisa assim, e um checklist embaixo. E você, como é um produto de baixo investimento, você pode testar também colocar o preço já nessa primeira dobra. Então, por apenas R$ 17. E daí você já tem toda essa primeira dobra ancorada de headline, mockup, subheadline e a ancoragem de preço. Tudo isso separado com uma cor de fundo aqui, ó, diferente. Daí você vai separar dessa sua segunda dobra, que é aqui. Beleza, motivos para você não deixar essa oportunidade passar. Pelo preço de uma lâmpada, pode economizar por volta de R$ 40, legal, um bom argumento. Muito fácil de usar, qualquer um pode acompanhar a vistoria com checklist que vem junto, evita ser passado para trás de uma vistoria. Legal, tem argumentos bem interessantes aqui, que acho que só a pessoa que está vivendo esse momento de adquirir o imóvel, vai receber, precisa fazer a vistoria de entrada, que ela vai ter essa dimensão dessas necessidades. Bem interessante. O que vai ganhar comprando com essa oferta ou aproveitando, talvez, acho que fique melhor aproveitando essa oferta do que comprando essa oferta. Saber é poder, ok, não depende de ninguém. Talvez esses 2 quadros aqui, você pudesse ter algo mais ilustrativo, ao invés de só esses ícones iguais, uma imagenzinha representando esse argumento, uma imagenzinha representando esse outro argumento. Só para ficar mais visual aqui a sua página, ela está muito texto, muito fundo branco e não tem nada visual aqui chamando muito atenção por enquanto, né. Então o que vai aprender com esse conteúdo, dicas para fazer vistoria, de vícios aparentes e vícios ocultos, cozinha, principais pontos de atenção, legal. Talvez inclusive aqui, eu não sei até que ponto cabe, mas se você tivesse isso aqui em quadrinhos, poderia ser igual em caixinhas, igual tá aqui em cima, mas isso aqui é apenas como o título. Então, dicas para fazer a vistoria, não precisa do texto, só o título. E daí, se você quiser manter esse com os iconezinhos, no de baixo você faria essas caixinhas com o título em destaque e uma imagem representando cada um, para também já tornar visual aquilo que a pessoa vai ver. Então, dicas para fazer vistoria, como se fosse uma imagenzinha da pessoa no momento ali da vistoria. Vícios aparentes e vícios ocultos. Uma imagem que representa um vício oculto, por exemplo, ou um vício aparente. Cozinha, principais pontos de atenção. Algum ponto ali interessante da cozinha que a pessoa precisa ficar de olho. Só para você já começar a trazer pontos de atenção aqui, para a pessoa pensar: "Nossa, realmente só de ver essa imagem aqui, já me deu uma ideia de algo que eu não estava pensando que eu precisava prestar atenção durante a vistoria". E pode levar ao raciocínio de: imagina então com todo o material, com todo o checklist, quais outros pontos eu estou deixando passar, quais outros pontos eu estou negligenciando. Então, só uma ideia aqui para você testar, ver se vai ficar bom, visualmente se vai casar bem com a página. Se não, você tem esse bloco aqui em lista já que também já funciona. O que os clientes estão dizendo é que você tem os depoimentos, é bom, é legal ter depoimentos aqui que ajudem a valorizar. Talvez até você possa colocar esses depoimentos logo depois dos motivos, ou até logo antes dos motivos, né? Entre a primeira e a segunda dobra. Não sei, é um teste de posicionamento também para você ver o que funciona. Leve grátis com esse produto esses 2 super presentes, né, são seus 2 bônus. Os bônus são interessantes também quando eu faria uma descriçãozinha um pouco maior de cada um, eu acho que tá uma descrição muito curtinha. Talvez você dobrar um pouco dobrar ou triplicar o tamanho atual de cada um já melhora bastante. E os bônus é interessante também quando você precifica esses bônus, para que a pessoa entenda que não é só um material gratuito que ela está recebendo, é um produto com valor real que você está dando de presente para ela. Então ela vai ter um valor percebido ali maior se você colocar, por exemplo, de R$ 20 por grátis, de R$ 15 por zero, não sei. Você precifica o que seria um valor justo em cada um desses bônus, para você colocar essa ancoragem de preço e deixar claro que ele está saindo de graça nessa oferta. O que você tem a ganhar, então evitar prejuízo de R$ 40.000, ok.
de 197 por apenas 12 vezes de 1,41, já falo disso, mas já que você ancorou em 197, quando você for colocar o preço aqui na primeira dobra, dá para colocar assim, de 197 por apenas R$ 17. Só cuidado quando essa ancoragem ela é muito irreal. Então, algo que custa 197, mas está saindo por 17, às vezes gera um contraste nas pessoas, eu já vi isso acontecer várias vezes, de gerar um contraste na mente da pessoa de é irreal esse tipo de desconto. Ninguém vai dar um desconto de, sei lá, 92, 93%. Então, só cuidado com o tamanho aqui do desconto referente a essa ancoragem, para não gerar um efeito contrário na mente do seu comprador. Então, o que que você poderia ajustar, por exemplo, o 197 ser a soma dele com os 2 bônus, ou ancorar ele em 97, de 97 por 17 já é um desconto absurdo. Então só cuidado. Talvez você possa até fazer esse teste numa página separada, para ver se tem alguma diferença. Aqui eu estou falando com base em argumentos que eu já vi, reclamações que eu já vi, mas só o seu teste, só o seu público para dizer se isso vai funcionar ou não no caso do seu produto. O ideal aqui é você testar isso isoladamente. E daí a gente tem esse problema aqui da precificação na página. É 17 à vista, mas 12 vezes de 1,41 é irreal. Na verdade, a parcela mínima ela é de R$ 5. Então aqui a sua parcela ela deve ser R$ 6, alguma coisa assim. 6 e pouquinho, ó, 6,07 é o valor da sua parcela. Vamos dar uma olhada, não tem order bump, ok. Então a sua parcela ela é de 607. Então eu colocaria aqui 3 vezes de R$ 6,07. Isso aqui é o tipo de erro que faz com que a pessoa ela entre, clique para fazer a compra e às vezes eu sei que é quase uma besteira isso, já que, nossa, a pessoa ela quer pagar 1,41 por mês, mas ela não se dispõe a pagar R$ 6 por mês durante 3 meses. Ok, mas tem pessoas que vão parar o processo de compra, que vão sair da sua página simplesmente por isso. Então, para evitar que você perca uma pessoa que seja, a gente ajusta isso aqui, que é só colocar 3 vezes de 6,07. Se você não gostar, você recebe o seu dinheiro de volta, né, que é a sua garantia. O que que eu faria? Eu inverteria aqui, eu colocaria para cima, na verdade, o quem é você, eu colocaria antes da garantia até, ou logo depois da garantia. O fato de você ter uma vasta experiência no mercado imobiliário é um elemento de autoridade muito importante para essa sua página. Então eu colocaria esse seu bloco para cima, logo após a oferta. Oferta, apresentação de quem é você, daí sim a garantia e por último o FAQ com tirar dúvidas. Esses são os elementos da página. Agora tem a questão também da estratégia. Em termos de estratégia, você tem aqui um produto posicionado a R$ 17 que você faz uma venda para um público específico, né? É um público que já adquiriu ou está adquirindo imóvel e vai fazer a vistoria de entrada, a vistoria, né, final desse imóvel. Então é um público que ele é um público limitado, um público bem específico, embora seja um público que vai se renovando todos os meses, a gente sabe que vai ter gente nova com essa mesma dor chegando. Mas ainda assim é um público limitado. Para um produto de R$ 17, é um produto que vai ser muito difícil sozinho ele te dar escala. Principalmente porque você não tem nenhum elemento nesse momento que ajude a aumentar o seu ticket médio. Aqui a gente está falando de um produto de R$ 17. Quando você for fazer uma campanha para vender esse produto, R$ 17 é um valor muito baixo para uma aquisição. Então, vamos pensar aqui. No momento que a pessoa adquiriu o seu produto, a gente tem um descontinho aqui da taxa da plataforma. Então, o valor final da sua compra, na verdade, vai ser de mais ou menos R$ 14,50. R$ 14,50 é o valor que você vai receber pela venda do seu produto de R$ 17. Você não tem nenhum outro produto, nenhum order bump nesse momento. Você precisa que com R$ 14,50 você pague o seu tráfego e ainda gere lucro. Vamos partir de um cenário em que você conseguiu, por exemplo, que o seu CPM seja de mais ou menos ali R$ 14,
14, R$ 15. Então você apareceu para 1.000 pessoas. Você precisa que dessas 1.000, pelo menos uma compre para ficar no 0 a 0, para empatar. Para você ter lucro real, você precisa de 2 vendas dessas 1.000. Se você tiver um CTR aí de 2%, 20 pessoas de 1.000 vão entrar na sua página. Dessas 20, você precisa que pelo menos uma compre. Se 20 pessoas entrarem na sua página e uma comprar, você tem uma taxa de conversão aí de 5%. Se 2 pessoas comprarem, você tem uma taxa de conversão de 10%. Num cenário ideal para que você tenha lucro, aqui eu estou colocando um CPM muito bom, um CPM de 14, R$ 15 é um CPM muito bom. Em alguns nichos é bem difícil de alcançar, inclusive. Tem nichos que mesmo que você explore ângulos diferentes de criativos, que você faça muita variedade, tem nichos que pelo tamanho dele, simplesmente você não consegue alcançar um CPM tão baixo, mas vamos partir do pressuposto de que você conseguiu ali um CPM, ou seja, um custo de 1.000 impressões de 14, R$ 15, R$ 15. Um criativo com um CTR legal é sempre acima de 1%. Então, para você ter 1% de 1.000, significa que você teve ali 10 cliques, ou seja, 10 pessoas clicaram no seu anúncio. Não significa que todas elas vão ver a sua página, mas vamos pelo cenário bem otimista aqui. Todas essas você conseguiu 1% ali de CTR, todas elas entraram na sua página, todas viram a sua oferta. E você conseguiu 10% de conversão disso, ou seja, você conseguiu que uma pessoa a cada 10 que entra na sua página compre. Isso você está no 0 a 0. Se você conseguir um CTR bem legal mesmo, que é 2% ou mais, significa 2% que 20 pessoas entraram na sua página. Dessas 20, para você ter lucro real, você precisa que pelo menos 2 comprem o seu produto. Entende onde eu quero chegar? Eu estou botando um cenário em que eu estou fazendo métricas bastante otimistas para daí sim esse seu produto começar a dar lucro. Só que a gente não trabalha só com métricas otimistas, a gente precisa ser realista também. E quando a gente é realista, a gente tem que partir do pressuposto que às vezes os nossos criativos não são tão bons, então o nosso CTR não vai ser tão legal. Às vezes a gente está num alto nível de competição por aquele lead e o nosso CPM explode, o nosso CPM vai ser bem mais alto do que esses 14, R$ 15. A taxa de conversão da nossa página muitas vezes não é essa taxa ideal de 5, 10, 15%, às vezes ela vai ser uma taxa de 3%. E se cada um desses elementos que eu estou te falando aqui falhar, você vai gastar R$ 50, R$ 60, R$ 100 para fazer uma venda de 17. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que você vai precisar ajustar a sua estratégia. E ajustar a sua estratégia é pensar: eu preciso fazer uma forma de aquisição diferente, por exemplo, então ao invés de usar tráfego pago, eu vou investir em tráfego orgânico, e daí eu vou investir em produção de conteúdo, buscar aumentar a minha base de seguidores e fazer a venda para esses seguidores, que daí eu não gasto nada com a plataforma, então o meu custo de aquisição de cliente vai ser zero e o meu único gasto aqui vai ser de tempo e esforço. Isso é legal, só que é algo que é demorado, é algo que demanda muito do seu tempo, é algo que muitas vezes demora tanto tempo que nem chega. Às vezes você não vai conseguir alcançar um público organicamente que seja grande o suficiente para que você possa vender isso aqui em escala a ponto de te dar lucro. Mas esse é um cenário possível. Outro cenário possível é você ter aqui produtos que ajudem a aumentar o seu ticket médio. Então você tem esse produto principal de R$ 17 e você vai criar outros produtinhos que complementem ele, que potencializem, que facilitem, que acelerem, enfim, e que você vai vender juntos como order bump. Então você vai colocar ali, por exemplo, você pode ter até 5 produtos de order bump. Se você colocar 5 produtos a R$ 10 cada, quando as pessoas adquirirem todos esses produtos juntos, elas aumentam o seu ticket médio. Significa que você vai fazer aqui uma venda de 17 e mais R$ 50. Então você vai fazer uma venda de R$ 67 quando a pessoa adquirir todos os seus produtos juntos. Nem todo mundo vai adquirir, mas se você conseguir uma taxa ali de 20, 30% de conversão dos order bumps, pode ser que você aumente seu ticket médio ali para a faixa de R$ 30, R$ 35,
já melhorou bastante. Outra possibilidade é você fazer o que a gente chama de funil americano. Funil americano é, você vai ter um produto ali que você vai vender a 10, 15, R$ 17, e você vai ter um outro pacote de produtos que inclui esse produto dos 17 e mais um monte de outros produtos complementares, e a pessoa pode adquirir. Só ela vai escolher: "Ah, eu quero só esse 17, não, eu quero esse de que ao invés de 17 ele vai custar, por exemplo, 37, que daí é um pacote de outros produtos". E o legal é que essa estratégia você pode ter esse pacote de produtos aqui de um de 17 menor, um de 37 maior, e ainda ter como order bumps outros produtos. Então a pessoa ela escolheu de 37, mas no na hora do carrinho, quando ela for realmente fechar a compra, ainda tem outras ofertas ali que talvez ela adicione mais um, 2, 3 produtos, e ela vai pagar ao invés de 37, vai pagar, por exemplo, R$ 100, porque ela adicionou esses produtos extras. Aqui são ideias para você ir pensando em formas de aumentar o seu ticket, porque nesse momento, um produto único a R$ 17 sem order bumps não me parece realista de ele dar lucro para você. Agora, tem um outro cenário ainda que é: esse é um produto de aquisição de clientes para que depois você venda algo mais caro para ele. Nesse caso, beleza, os R$ 17 talvez até te deem prejuízo inicial, porque você conta que depois, fazendo ofertas de produtos mais caros, você vai conseguir tirar essa margem de prejuízo e ainda ter uma boa margem de lucro. Então, esse é um outro modelo de estratégia, que depende muito de você ter outros produtos engatilhados que fazem sentido para essa pessoa. Por exemplo, quem trabalha com mentoria, com consultoria, com prestação de serviço, muitas vezes utiliza um produto de entrada que ela fica ali numa margem de 0 a 0 ou até com um pouco de prejuízo, mas depois ela consegue vender a sua consultoria, a sua mentoria, ou uma prestação de serviço para essa pessoa, um pacote de serviços para essa pessoa, que daí isso vai cobrir aquele prejuízo e ainda vai aumentar muito a margem de lucro dela. Você precisa pensar se no seu caso isso faria sentido. Mas aqui o principal é, você precisa rever a sua estratégia. Nesse momento, da forma como ela está, simplesmente um produto de R$ 17 sem nenhum order bump e sem nenhum produto posterior, não me parece que seja viável de te dar lucro. Mas é claro que isso é reversível simplesmente ajustando a estratégia, e eu tô te dando aqui algumas sugestões de como fazer isso. Espero que essas dicas tenham ajudado o Rafael. Espero que também tenha ajudado você, que não é o Rafael, mas está em busca de vender ainda mais. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça também de assinar o canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Toda semana a gente está aqui no canal do YouTube do Orbit, trazendo conteúdo da mais alta relevância para ajudar você a decolar no mercado digital. E se você ainda não tem uma conta no Orbit Pages, não esqueça de acessar orbitpages.com e criar essa conta gratuitamente. Mais uma vez eu agradeço a sua companhia, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais! Orbit Pages. Crie páginas que vendem. Crie sua conta grátis.